a Lua Europa ter sido canal de vinda dos seres que hoje, digamos assim, mal intencionados são para com a humanidade. Dentro, claro, é bom sempre deixar bem claro também que nada é fora do nosso arbítrio humano, né? Por exemplo, não é injustiça nenhuma para com a humanidade, todo esse programa de controle da percepção que existe, né? Todas essas coisas, nada é injusto para com a humanidade, né? A humanidade que se deixou levar por um campo de medo tão grande e passou a ser manipulável. Então, né, até que ela vai ter que, nesse tumulto todo, aprender a não ser assim tão manipulável para se libertar de tudo isso, conhecendo as verdades cósmicas que as libertarão, né? Então, tendo dito isto, que não existem essas injustiças cósmicas, o que poderia nos falar sobre esses portais nestas luas de seres que vêm para cá através, por exemplo, da lua Europa? E se esses portais ainda estão em atividade? Olha, Paulo, eu vou dizer para você uma coisa, acho que a lei da afinidade, ela rege o universo. Então, não adianta a gente achar que nós somos vítimas inocentes, porque nós atraímos aquilo que nos é peculiar, ou seja, é afinidade, né? Aqui a Terra, a gente sabe, é um planeta onde espíritos indisciplinados e rebeldes são colocados numa escola de contenção para ver se cresce. Então, vem para cá o professor que tem que vir, né? É verdade, sim, que o medo caracteriza a quinta civilização da Terra, né? E que estes seres se prevalecem deste fato também para manter o poder que eles têm sobre nós. Mas nós estamos muito longe de sermos vítimas, porque o livre-arbítrio nós sempre tivemos, para escolher entre o bom e o que não é bom. E nós escolhemos o fácil, né? A gente escolhe, às vezes, o bom, que dá mais trabalho, mas a maior parte das vezes a gente escolhe o fácil. Então, o que a gente sabe é que a Europa foi um dos portais de entrada, né, para este universo, principalmente no braço de Órion, de seres bem doentinhos vindos de outros lugares. E depois da Guerra de Órion, estes seres aportaram na Terra em vários lugares. Na África, foi no norte da Europa, na Ásia, notadamente na China, não é? Não só os draconianos, que tudo é culpa dos coitados, mas não é real, né? Mas estigmatizou como sendo só deles a culpa, o que não é verdade. E aí estabeleceu-se um governo planetário oculto, entre aspas, que nos manipula exatamente para aquilo que nós temos de mais frágil, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa ambição, né? O nosso imediatismo, ou seja, vítimas nós não somos, né? Verdade. Bastante interessante acho falar sobre essas portas, que todas essas portas são nós mesmos que abrimos as nossas portas mentais, né? Que nos levam para todos os tipos de energia. Por exemplo, a gente ao falar, por exemplo, de alguém, seja falar mal, a gente abre portas, né, para acesso energético de obsessores, é claro, mas de todos os tipos de questões que a gente vai acabar se emaranhando e entrando. Por exemplo, aquele ditado que a cachorro só entra na igreja se deixa a porta aberta, né? E acho que é assim o ditado, não me lembro. Mas todas essas coisas que tu nos falaste, quando a gente as pratica, a gente abre as portas para acesso, né? Todas as portas são abertas por nós mesmos. De todas essas, falam-se dos pecados capitais. Claro, que pecados né, é uma outra palavra forte, mas a todos esses atos nesse sentido abrem as portas da nossa mente para acesso, né? É a oportunidade que as consciências utilizam para entrar e nos manipular em diversas áreas, né, em diversos âmbitos. Então, todas essas portas são abertas por nós mesmos, seja através, como eu disse, um exemplo pequeno de falar mal de alguém, né, de criticar, de agir de má fé. A gente abre todas essas portas e possibilidades para que a gente seja manipulado através disto e para que a gente, através disso, entre em faixas de frequência onde, como tu nos disse, a gente vai comungar com esse exato mesmo campo. E não. Boa noite a todos, antes de mais nada. E eu vejo assim, da mesma forma que a gente abre portais para coisas ruins, nós abrimos para coisas boas. Veja, por exemplo, o grande portal que foi aberto, que
propiciou um trabalho para vir energeticamente um ser crístico há 2000 anos. Então, é óbvio que se abriu um portal onde a própria humanidade se mostrou madura para poder receber um ser desse porte. Então, não é só coisa ruim que a gente traz. Na Segunda Guerra Mundial, a gente trouxe o avistamento de seres extraterrestres em massa. Isso é uma abertura de portal das nossas vistas para conseguir enxergar além da terceira dimensão ou enxergar pessoas, seres que estão fora do planeta Terra, né? Então, da mesma maneira que a gente abre portais negativos, a gente abre portais positivos. É sempre um equilíbrio que eu vejo na natureza, na história do planeta, nesse universo bipolar que nós chamamos dual. Sempre quando tem uma coisa negra acontecendo, tem sempre a luz ali equilibrando o processo. Então, nós temos a sombra e a luz, e da mesma maneira a natureza vai reagindo conforme a luz e a sombra. Então, trazemos coisas ruins? Com certeza, sem dúvida, de pertinho todo mundo é louco. Mas trazemos coisas boas também, porque nós temos um potencial, nós temos uma centelha divina que nos propicia sempre trazer a luz também. E a própria expressão portal, né, é como se houvesse uma latitude e longitude onde eles vão ocorrer. E, a bem da verdade, a latitude e a longitude está de acordo com a sincronia, né? Então, você pode estar no lugar onde se diz que o portal vai abrir, a sua sintonia não está aí, você não percebe o que acontece. E você pode estar em outro planeta e você está em sintonia, e você percebe o que acontece. Então, os portais são também janelas da nossa alma, não apenas latitude e longitude, né? Isso. Como a gente estava nos falando, a gente comunga com o lado espiritual exatamente como a gente abre brechas de energia. Do lado positivo, mesma coisa, né? As pessoas, por exemplo, músicos que fazem tudo isso, se inspiram bastante, vão estar comungando para trazer músicas maravilhosas, né? Todos os pensamentos positivos se conectam com seres positivos que querem trazer aquela mesma ideal e vibração para a Terra. Por exemplo, a gente sempre tem companhia que quer nos ajudar a construir o que a gente deseja, né? Seja para o positivo ou para o negativo, envolvidos em projetos luminosos, fraternos. Nós vamos estar angariando companhias que também querem este propósito fraterno aqui e em todas as frequências, a física e a extrafísica, e que vão estar trabalhando conosco e que a gente vai comungar da companhia, da presença, enquanto encarnados e quando desprendidos pelo sono, né? Então a gente sempre vai angariar essas companhias de acordo com os nossos, acredito eu, objetivos de vida, né? Projetos que a gente queira desempenhar, projetos elevados, companhias elevadas, né? E é assim sempre.